Fala, meu povo! Eu sou Leonardo Castelo Branco, esse aqui é o Empatados, um podcast que fala de masculinidade sem verdades absolutas. E, povo, nas últimas semanas a gente teve um crescimento bem legal aí no Spotify, no YouTube. Se você curte o assunto, quer melhorar enquanto homem, vai lá e apoia o nosso trabalho. É isso mesmo, Leozinho. Olá, gente, tudo bem? Eu sou aqui Arthur Abner e nesse episódio aqui a gente vai falar uma coisa muito especial, um tema muito bom. E lembrando que a gente está aqui no nosso estúdio Artemia, para quem se interessar, gostar, quiser tirar uma ideia do papel, não se esqueça aqui de ver aqui o link aqui no card e conhecer um pouco mais dos nossos estúdios. É isso aí, Turk. E aproveitando também, mais um recado, se você curte feminismo e papo entre mulheres sem censura, vai lá e assiste o Patadas, o podcast das meninas aqui, que em breve teremos também episódios nós quatro juntos. Vai ser muito Promete aí, 2026. E é isso. Então, lembrando, a gente vai ter hoje um episódio muito especial. Vai ser a primeira mulher que vai sentar aqui com a gente no nosso sofazão. E, porra, a gente já tava esperando faz muito tempo que isso acontecesse. E pode chamar, Leozão. É isso. A gente sabe que o feminicídio é uma manifestação de poder. E a gente tá muito animado para conversar sobre esse assunto, porque somos nós, os homens, os grandes culpados dessa história. Eu não tô generalizando, mas ao mesmo tempo sim, porque a gente tem que se ouvir, conversar mais. Então a convidada de hoje vai ajudar a gente a clarear as ideias e entender um pouco mais. E também como a gente pode ser homens melhores. Vem pra cá, Maria Beatriz Fonseca, a feminista furiosa. Oi, pessoal, tudo bom? Tudo certo. Vem. Eu gostaria de agradecer novamente pelo convite. Eu estou muito feliz de ser a primeira mulher no sofá. E eu espero que esse seja um começo de um novo ciclo, que várias mulheres venham sentar aqui e discutir várias coisas com vocês. Nossa. Exatamente. Eu até tava tão nervoso aqui que até esqueci de falar que você é advogada do direito da família e a voz por trás do perfil Feminista Furiosa. E já entrando nesse assunto, Mabi, eu queria saber um pouco do perfil, como começou essa história e conta um pouquinho pra gente, assim, de planos futuros, se você tem, e mais uma vez é um prazer te ouvir. Uhum. O prazer é meu participar. O perfil da Feminista Furiosa, ele surgiu... Acho que a gente tem que voltar um pouco no tempo. Quando você é mulher, e principalmente quando você é adolescente, tudo que você fala é tratado com muito, muito, muito ceticismo e muita violência mesmo. E eu nunca fui uma menina quieta. E eu lembro que eu sofria muito com isso dos meus pais, porque os meus pais ficavam pra mim, tá vendo? Você é muito radical, você é muito furiosa, você é muito difícil. E aí um dia, com 16 anos, eu falei pra eles, olha, algum dia eu vou criar uma página e ela vai chamar Diário de uma Feminista Furiosa, na época que existia o blog ainda. Não era nem TikTok, era blog. Falei, eu vou fazer o Diário da Feminista Furiosa. E eu sei que eu vou encontrar uma comunidade que vai entender e vai participar. E aí foi literalmente um duvido. Ninguém pensa assim. As pessoas acham isso feio. E cá estamos nós hoje. Então a página surge dessa disputa familiar mesmo, que é uma coisa muito comum dentro do ambiente quando se trata de mulheres. A gente cresce mesmo sem apoio para praticamente tudo. E o perfil, ele aconteceu, na verdade, no começo desse ano, em fevereiro. Porque eu fiz uma tradução de uma matéria sobre um grupo de Telegram que homens ensinavam outros homens como dopar e estuprar as próprias esposas e fazer pornografia dos estupros e vender. E o grupo... Não, o grupo era imenso, assim, tinha 300 mil participantes, tinha do mundo inteiro. 300 mil participantes. E assim, era um mercado mesmo. Tinham caras que eram farmacêuticos que vendiam os remédios pros outros caras, ensinavam a fazer a dosagem para que a mulher não percebesse... Até, tipo, passar remédio na mulher, analgésico, para caso ela sofresse algum tipo de... Sofresse, não, ela vai que ela tava sofrendo. Mas caso ela ficasse com algum tipo de lesão em razão do estupro, para que ela não percebesse no dia seguinte. Então, assim, foi um estouro. Foi um trabalho da polícia alemã, se não me engano. E nunca chegou no Brasil essa informação. E tinham brasileiros no fórum, nesse fórum. E eu falei, não, pelo amor de Deus, sei ler inglês, tem uma câmera em casa, e eu gravei a reportagem. Eu li a reportagem, falei da reportagem, correlacionei com alguns dados no Brasil e deixei lá. E aí no dia seguinte eu acordei e pum, tinha estourado. E aí eu falei, nossa, talvez eu pudesse continuar fazendo isso. E foi assim que o perfil, como a gente conhece hoje, nasceu. A ideia veio de lá de trás, o perfil veio dessa reportagem que nunca chegou no Brasil.
Até hoje, inclusive, mesmo depois de toda a repercussão que deu na internet, ninguém traduziu. Ninguém traduziu. Caramba. Até é estranho porque até ter brasileiros... Sim. Exatamente. Nossa, e realmente é muita gente. É muito. Mais de 300 mil, cara. Então, tipo, bizarro. É inacreditável. Sim. Quer dizer, é acreditável, a gente precisa acreditar, né? Aham. E de planos futuros, eu tenho vivido pelo momento esses últimos tempos. Eu gosto muito do que a gente faz, então eu pretendo continuar fazendo. Acho que eu não vou abdicar da internet, mas eu sinto que eu preciso fazer coisas mais palpáveis. É uma profissão muito sozinha, sabe? Eu fui professora por muitos anos e hoje eu tenho... Direito também? Então, direito eu nunca dei aula, mas eu sinto que eu poderia. Eu fui monitora há muitos anos. Desde o começo da faculdade fui monitora. Mas eu fui professora de escola. Meu primeiro trabalho, eu trabalhei dando aula em escola. E eu sinto muita falta disso, sabe? Falta de estar em sala, falta de estudar, falta de conhecer, de compartilhar conhecimento. Eu sinto que a internet, cada vez mais, ela esclareceu pra mim que o trabalho que não é voltado pra comunidade não é um trabalho de valor. E a gente tem que ligar, ser preocupado com a formação de comunidade, com quem a gente é com relação à nossa comunidade, porque é isso que faz a humanidade funcionar. Cada vez que a gente se desconecta disso, a gente se vê nesse cenário que a gente tá vendo hoje. Que um Labubu custa $120 e as pessoas não têm dinheiro pra comprar ovo pra comer, sabe? Então, assim, eu tenho sentido muito isso. Eu não sei qual é o futuro, mas eu sei que o futuro é comunitário pra mim, sabe? Muito bom, muito bom. Perfeito. Gabi, agora falando um pouco, né, sobre a sua comunidade, a gente sabe que você gera muito ódio também, né, muitos haters. Como que você lida com isso e como você avalia a crescente, né, desse ódio, dessa misoginia dentro das redes, assim? Principalmente voltado, assim, pro seu perfil, que você consegue tatear e sentir mais cada dia essa insistência, assim, a presença deles. Então, em maioria, os meus dado importante, em maioria os meus haters são homens. Então gera uma tristeza, é residual a tristeza, tipo, já tá esperando que isso vai acontecer, mas existe aquele lugar de, assim, a gente tá só informando, sabe? Nada aqui é feito pra atacar, nada aqui foi pensado, estruturado e tem como objetivo emplacar uma ideia ou ser violento com relação a uma ideia. Não, pelo contrário, se falar da realidade feminina te magoa do jeito que claramente te magoa, então mude seus comportamentos, entendeu? É literalmente isso. É muito decepcionante, sabe? Porque a gente cresce acreditando... A gente cresce, né? A comunidade cresce acreditando que, nossa, a gente vai conseguir encontrar, a gente vai conseguir educar, a gente vai conseguir chegar nos lugares. E sempre tem lugares que são inalcançáveis. E essas pessoas se manifestam por meio do ódio, sabe? O que é tristíssimo. Quanto à crescente do ódio da misoginia na internet, isso é uma coisa que tem sido estudada. Posso segurar assim? Pode, vontade. Texas, sentir mais pouco. É uma coisa que tem sido estudada, inclusive, porque a gente tá falando da cooptação de jovens, né, de meninos por meio da internet, por meio dessa misoginia, desse discurso de ódio. Eu até vi ontem, que existem pesquisas que correlacionam o humor na internet com a cooptação de meninos para radicalização contra mulheres. Que, pelo que parece, a juventude que hoje se considera red pill, se considera misógina, ela iniciou o trajeto dentro da internet por meio de memes. Começou a consumir memes que tinham aquele subtom fascista, aquele subtom racista. E isso foi adentrando eles dentro dessa comunidade de ódio. Então, assim, a gente hoje tem projetos, tem PLs na Câmara que falam exatamente sobre criminalizar discurso de ódio na internet. A gente não consegue dimensionar as facetas do discurso de ódio, né? Porque um meme vai haver o debate. Eu trabalhei na Abrad há muito tempo, virava e mexia, a gente pegava isso. Fulano processou por tal coisa, mas tal coisa não tem como enquadrar. Então, eu sinto que é extremamente perigoso o momento que a gente tá vivendo, o futuro que a gente tem. E como medidor social do perfil, é pavoroso. É pavoroso pensar que, sei lá, a cada 10 homens que visitam um perfil, 7 deixam mensagem de ódio. Não necessariamente contra mim, e esse é o pior. Não necessariamente contra a Maria Beatriz. Ele olhou para aquela pessoa e falou, o problema é você. Não, o problema é a comunidade, o problema são outros comentários, o problema são brigas que eles caçam com mulheres que estão na sessão de comentários expondo como elas se sentem, expondo vivências dela, que são exatamente essa meta do perfil, sabe? O sentimento de pertencimento, de comunidade. E é lindo isso, quando você vê as mulheres, eu sempre que eu recebo eu choro,
Tem várias senhoras que entram em contato comigo. Que, não, eu tenho 67 anos e é tão bonito ver que a juventude tá lutando porque eu não pude na minha época e vocês podem hoje. E é um negócio que, sabe, toca. E aí vem um encabeçado e comenta, sabe? Cala a boca, velha, não tô interessado. Nessa época que era bom, que a mulher ficava quieta. E você, não. Cara, É bizarro. não, é ridículo, assim. Bizarro seria até bonito perto do que é ridículo, é patético, sabe? E é terrível, porque volta isso de... Como mulher, a gente não sente o ódio necessariamente direcionado só a nós. Então não é o meu rosto que toma o ódio. É a causa feminina que toma o ódio. Em todo comentário de ódio, não é uma agressão contra a Maria Beatriz, não é um problema com a Maria Beatriz. É um problema com a ideia da liberdade da mulher, do direito da mulher, da existência da mulher. E, assim, pra gente que vive isso todos os dias, porque a gente vive isso todos os dias, não é um negócio que choca, né? Porque a gente fala, tipo, bom, a gente tem que tomar cuidado 1 milhão de vezes pra sair na rua, a gente tem que tomar cuidado com a própria roupa, a gente tem que mandar localização pras amigas, a gente tem que, sempre que chega nos lugares, ligar pras pessoas, a gente tem que ter número de telefone decorado caso a gente seja sequestrada, caso a gente precise sair correndo. Então a gente já tem toda essa matemática. A existência desses homens na internet só constata que essa matemática tá certa, entendeu? Que eu acho que esse é o sentimento pior, sabe? Dá esse sentimento de, bom, era de se esperar. Então, entendeu? Nossa, uma coisa que você pontuou, principalmente quando você fala sobre a trajetória, né? Que começaram pelos memes. Eu sou uma pessoa que consome muito cultura japonesa, então eu amo muito esse mundo dos animes. E ao contraponto de ser uma comunidade que realmente ela abraça muita gente, muitos corpos diferentes, esse público também é muito notório dentro do mundo dos animes, assim. Então, além dos memes que eles compartilham, também eles endossam muitos personagens que têm padrões muito errôneos, falas muito problemáticas. Eles também endossam esses personagens e tragam pra si. E também usam isso como ferramenta pro ódio, entendeu? Então é muito interessante quando você fala que esse traçado, assim, começa pelos memes e tudo mais. E até a proliferação deles pela internet atinge outras comunidades. Sim. Não, é terrível. E é pensar assim, são todos... Todas esperas, né? Sim. E a gente tá falando, querendo ou não, né, o mundo é um só. Uma vez o Lula falou, o problema do mundo é que ele é redondo. E realmente o problema do mundo é que ele é redondo, né? Tudo roda ao nosso redor, a gente consome tudo de todos os lugares. E todas as sociedades foram construídas numa ideia patriarcal. Todas. A gente não consegue nomear uma sociedade que fala, ou pelo menos uma sociedade que tenha sobrevivido, que não tenha sido construída em cima da ideia de patriarcado, em cima da ideia da posse do corpo feminino. E isso é uma coisa que... Existem animes muito bons que não exploram isso, mas é uma coisa que dentro da cultura japonesa, ela tá muito interligada a essa ideia da honra, da mulher ter essa honra tá necessariamente ligada ao uso do corpo feminino, a potência masculina tá ligada ao interesse feminino nessa pessoa. E é muito maluco isso. Tem daquele Love and Robots, sabe aquela série? Sim. Então, vocês vão saber o episódio que eu tô falando, então. Que a menina é filha de... Ela é um ser mitológico e ela é filha de outro ser mitológico. Sim. Então, aquele mito em específico, a mãe era pra ser morta, porque ela enlouquecia os homens. O ser mitológico era feito pra enlouquecer homens. E sabe, qual a chance de que tenha, de fato, um ser que não ia na floresta à noite e pervertia homens? Ou era mais fácil do que a gente falar, homens estão pulando a cerca, homens estão abandonando as famílias por outras mulheres, por mulheres que às vezes nem querem eles, mas eles estão perseguindo ela. Não, vamos demonizar a mulher. E no final, a filha dela, que é... Esse episódio é incrível, esse episódio vai ter ganho um Oscar. Ela sofre todos os tipos de violência pelo fato de que ela é mulher. O místico do feminino, né, que some, morre, em detrimento dessa sociedade que é tão masculinizada, e o corpo dela é alvo de todas as violências possíveis e pensáveis. E tem toda essa ideia de, mecanização e afins e as coisas em diante. E no fim, ela sofre as mesmas violências que a mãe dela. As mesmas, sabe? O tempo muda, os meios mudam, a forma com a qual ela aprende a reagir a essas coisas mudam, mas é a mesma história, é a mesma violência. E nessa série também tem até o episódio da sereia também, que fala sobre a cobiça do corpo feminino e também toda a violência que ela sofre também, né? Sim. Então, nossa, essa série é muito boa, assista.
Não, e isso até... Eu já vou deixar você falar, desculpa. Fique à vontade. Tô muito aqui da conversa. Tem mansplaining aqui. E isso até com relação, porque o episódio da sereia em específico, ele fala sobre a colonização das Américas, né? Então, para corpos racializados e para corpos femininos, a conquista da América, ela é extremamente violenta. O genoma brasileiro é um genoma baseado em estupro de povos indígenas, em estupro de povos nativos, em estupro de povos negros. E a cobiça, né, a sereia, quando ela dança, ela sangra e ela tem aquela luta toda, ela conta para além da história só do corpo da mulher, mas de todos esses povos que existem, porque tudo descende do corpo da mulher. Então, assim, todo aquele sangue, toda aquela violência, ela não é só retrato do que fazem com a gente, mas do que fazem com todos nós, do que fizeram com todos nós. Porque a interpretação social que eles têm da gente é muito diferente da interpretação social que eles têm do Léo. Não do Léo especificamente, mas do homem branco, sim. Então, assim, aquele episódio é incrível, ele é de uma dimensão inacreditável. Desculpa, eu falei muito, gente. Fica aqui. Perdão. Não. Muito boa essa série, a segunda temporada essa. Mabi, você falou bastante do mundo que a gente vive hoje, né? E eu tenho certeza que todas as mulheres estão ameaçadas nesse sistema aí, né? Patriarcal, que você falou. E aí, para chancelar isso, eu trouxe alguns dados para a gente trocar uma ideia, né? Só em 2025, os casos de feminicídios cresceram 10,1%. Esse dado é do Instituto Sou da Paz, né? Hoje o Brasil ultrapassa a marca de 1.000 mulheres assassinadas por ano por razões de gênero. Isso significa, na prática, são 4 mulheres mortas por dia, de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Sim. E aqui vale falar também que a gente é o 5º país que mais mata mulheres no mundo e o primeiro que mais mata mulher trans no mundo, certo? Dito isso, eu te pergunto, se nem esses números nos comovem enquanto sociedade, o que mais a gente precisa fazer para fazer as pessoas se mexerem de alguma forma? Eu acho que a primeira questão que a gente tem que levantar quando a gente vê esses números é que esses números, eles são subnotificados. No Brasil, recentemente, saiu da Agência Brasil, se você procurar, vai ter lá uma reportagem falando que o dado correto pro momento eram 10 mulheres morrendo por dia em relação ao feminicídio no Brasil. E aí, logo em seguida, teve uma correção de dado e não, voltou para 4. Faz 4 anos que a gente tem 4 mulheres que morrem por dia no Brasil. Sendo que todos os índices de violência crescem anualmente. Eu acho que é muito difícil quando e eu acredito que esse seja um dos grandes problemas do dado. Quando a gente fala 4 mulheres morrem por dia, a gente consegue imaginar. Mas a gente não sabe quem são as 4 mulheres que morreram por dia. Quando a gente fala, por hora, 17 mulheres denunciam violência doméstica, a gente pensa que 17 mulheres denunciam violência doméstica, mas tá longe, entende? A gente não enxerga, a gente não vê. E saber as histórias, ter um memorial dessas mulheres é importante, é vital, porque, sabe, eram pessoas que tinham metas, tinham objetivos, tinham erros, tinham histórias, e tudo isso foi roubado delas. Enquanto a gente não enxerga o número enquanto um indivíduo, a gente enxerga o número pela ideia do número, pelo fardo, né? Tipo, aqui tem 12 latas de cerveja, nessa semana morreram 12 mulheres. Enquanto a gente relativiza dessa forma, aí é muito difícil a gente exigir empatia. Em especial, exigir de homens, porque gosto muito de vocês, mas homens não foram socializados de forma empática. Homens foram criados para individualização. Então, majoritariamente, homens acreditam que, realmente, as questões são deles, são pessoais deles, e eles não conseguem enxergar esse passo extra do comunitário. Tem essa posição do homem na ideia de liderança, na ideia de conquista, na ideia frontal. Então, é quase como se fosse uma pirâmide, o homem vai na frente, o resto fica atrás, conglomerado. E é exatamente o contrário, né? Se não vai todo mundo, a gente não chega longe. Então, assim, eu sinto que essa é a questão. Quando, no protesto, no dia 7, várias pessoas pararam para falar comigo. 7 de dezembro, Levante das Mulheres Vivas, que aconteceu no dia 7 de dezembro de 2025. Foi o primeiro levante, esperamos que tenhamos mais. Várias mulheres me pararam e todas elas, era inacreditável isso. Todas elas tinham uma prima, uma irmã, a mãe, uma amiga que foi morta. Que não estava mais entre nós, porque foi morta por um parceiro. E é muito, muito doloroso pensar isso. É muito doloroso. Porque você pensa nas suas amigas, você pensa nas suas primas, você pensa nas meninas que estudam com você. Porque todas nós estamos sujeitas a isso.
Por isso que é mais fácil pra gente, pra mulher, entender o dado. Teve gatilho. Eu sou sobrevivente de violência sexual, eu fui estuprada. E teve uma vez que eu fui fazer uma audiência específica com conhecidas minhas. E aí, quando a gente saiu da sala, eu lembro que eram 18 meninas. Todo mundo se abraçou e todas contaram uma história. Das 18 meninas, as 18 meninas tinham sido estupradas. E aí, a gente volta pro recorte. A gente tava falando de 18 meninas, tinha uma única menina negra no grupo. Todas as 18 meninas eram estudantes de uma faculdade muito cara, tinham tido educação em colégios muito caros, têm uma vida que tem uma classe, tem um recorte de classe muito bem estabelecido. Todas as 18 meninas tinham sido estupradas. A gente não... É bizarro isso. No Brasil, majoritariamente, as mulheres que são vítimas são mulheres negras de 17 a 40 anos e periféricas. Se a gente tá falando de 18 meninas que estudavam no Mackenzie e que todas foram vítimas de estupro, como é essa realidade em outros ambientes? E no ambiente no qual, de fato, a mulher média é a vítima. E assim, isso é complicado, sabe? Porque até a gente viver, até a gente ter o momento, e é terrível pensar isso, uma vez eu falei isso, tipo, algum dia eu sei que todas nós vamos ser estupradas. Todas. Não vai ter uma que a gente vai olhar e falar assim, não, essa menina aqui não sofreu nenhum tipo de abuso. E até a gente viver isso e conversar com as outras meninas, se conectar nesse ambiente de, tipo, somos todas vítimas, é muito difícil pra gente também compreender o número. Então, eu acredito que a chave é exatamente essa. Não são números, são pessoas, sabe? Não é nada que pode ser apagado, porque a ausência dessa pessoa, a ausência dessa mulher, dessas 4 mulheres por dia, faz falta na vida de muita gente. Faz falta, e não necessariamente gente que vai ser gravada e posta na internet. Que nem aquele menininho, não sei se vocês viram, o menininho que ele chora, ele fala, eu tô sujo porque mataram minha mãe. Não vi. Nossa, é muito triste a história dele, você já viu ele? Triste. Não, é tristíssimo, ele e os outros 2 irmãos dele, o pai matou a mãe e depois se matou. E aí eles estavam na rua, e ele chorava, ele falava, se a minha mãe estivesse viva, eu não estaria morando na rua, se a minha mãe estivesse viva, eu não estaria sujo. E não é necessariamente a história desse menino, mas de tantas pessoas que não podem mais fazer uma ligação de telefone porque ela morreu. Que não podem mais... Ai, desculpa, eu tô quase chorando, gente. Eu tô Que não podem, sabe? Que não... Ai, nossa, eu gostava tanto do bolo que a Sofia fazia. Mas a Sofia morreu porque o namorado tentou matar ela. Ela quis terminar com o namorado matou ela. Você nunca mais comeu bolo, Sofia? Eu lembro que tinha uma menina que eu saía por um tempo, que ela falou pra mim, que eu fui perseguida por esse cara que me estuprou, ele me perseguiu por anos. E eu falei pra ela, eu tenho muito medo de sair na rua por conta dele, porque eu tenho medo que ele me mate. E ela falou assim, teve uma menina que eu saí, que o ex-namorado dela matou ela. E uma vez, a gente encontrou ele escondido embaixo do carro dela. A gente foi sair de carro, e na hora que ela abriu a porta, ele puxou o pé dela. Ele tava escondido embaixo do carro. E eu acho que esse é o ponto, sabe? Quando a gente ouve assim, quando a gente pensa assim, as coisas mudam. Eu tava pensando enquanto você falava, assim, aliás, bastante tocado. E os homens precisam ouvir mais essas histórias, né? Porque só agora eu já me pus a pensar em um monte de coisas e tal. Porque é muito forte isso que você acabou de falar. E estamos aqui, estamos juntos, se emocionando de novo. Nossa. Isso é o mais legal do podcast, né? A gente acaba falando coisas que mudam o rumo da conversa no jeito positivo. Sim. Nossa, e isso que você falou, né? Quando você começou a falar o descritivo sobre 18 mulheres numa sala, todas elas sofreram violência. E antes do podcast eu tava pensando, né, sobre isso. Eu tava vendo muitos vídeos e tudo mais. E sempre tinha todo mundo conhece uma mulher que sofreu ou sofre algum tipo de violência. Aí eu comecei, tipo, a pensar em muitas situações, então... E eu até lembrei da minha mãe, que ela já contou pra mim em alguns momentos que ela sofreu violência. Então, na hora que você começa a fazer o descritivo, nossa, me leva pra um lugar muito complicado. E agora que, ainda mais agora que eu tenho uma filha pequenininha, né, de quase 2 aninhos, ela. E realmente é uma mensagem que tem que ser passada, porque, nossa, eu almejo um mundo muito melhor pra ela aqui nos próximos anos. E trazendo essa conversa, evidenciando esses fatos,
eu busco realmente uma melhora do nosso mundo, é necessário. E... Não, eu, Caralho, que bizarro. eu vou te assustar um pouco, me dá a mão que eu vou te assustar. Mas teve um vídeo que eu vi recentemente que eu achei tão incrível, que a menina falou assim, a pergunta era, você tem sonho de ser mãe? E ela respondia, como é que eu posso explicar pra alguém que o meu maior sonho é ter uma filha, mas o meu maior medo é que o filho de alguém coloque minha filha debaixo da terra? Aí parou, Mabi. Mas é exato. Ô, Mabi. Mas é isso, entendeu? É isso, entendeu? É esse o sentimento. E não quem você consegue ver com sua mãe, com a sua filha. Mas é terrível que alguns homens só percebam isso na paternidade. Sim. Entende? Porque também é muito mal. Não falando de você, tá? É só que me trouxe esse sentimento. Teve um vídeo recente de um cara que ele foi no protesto, no Levante das Mulheres Vivas. E ele começou a perguntar pros caras: quais são 3 mulheres que você admira? Aí ele, minha mãe, minha irmã e minha filha. Qual delas quer que sofra abuso? Eu entendo a tentativa de empatizar, Sim. mas não funciona assim. Porque a primeira resposta do cérebro é não vai acontecer. Não vai ser comigo. Não, com a minha filha não. Com a minha mãe não. Exato. E não é esse o ponto. É assim, olha ao seu redor. Aponta 3 mulheres. Qual delas você acha que não sofreu violência? A pergunta é o contrário. Não é qual vai sofrer violência, é qual ainda não sofreu violência. E Muito real. Real, colocar nessa perspectiva, assim, deixa tudo mais claro. E te digo, assim, você vai apontar 3 mulheres e as 3 vão ter sofrido violência. E não necessariamente, as 3 foram estupradas. Não, às vezes uma foi espancada, a outra foi humilhada, a outra foi estuprada. A gente, o IPEA, ele soltou recentemente um dado também que o governo do Brasil tentou negar ele de todas as formas pensáveis, mas que a gente tem em torno de 822 mil estupros por ano. Nossa. Cara, 822 mil. Caramba. É muita coisa. É muita coisa. É muita gente. Então, assim... E é dado importante também, porque sempre tem quem questione. Do dado geral de violência doméstica, 90% da violência sexual, 90% é cometida por homens. Então, a gente não tá falando de 822 mil mulheres estupradas. A gente tá falando de praticamente 800 mil estupradores. Homens cometeram essa violência. Então, assim, a situação é essa, sabe? Quando o dado é imaginário, quando o dado é futuro, quando o dado é um pensamento alheio, aí é complicado mesmo entender o dado. Agora, quando o dado é aqui, tem 3 mulheres. Tem eu, tem a Mavi, né? Na produção. Produção é a Mandy. A Mandy. E a Mabi. Maiara. E a Maia. Então, tem as 3 Mas. Desculpa, Má, voz da consciência, foi mal. São 3 mulheres. Uma, eu já falei, eu já sofri violência. 3, uma já sofreu violência. Se a gente perguntar para as 2, talvez alguma delas tenha sofrido. Entende? É cotidiano. E o mais louco, pegando carona nisso, falando dos homens, né? Quando você fala sobre isso com homens, até com meninos mais novos que eu tive a chance de conversar sobre isso, eles ficam muito na defensiva, como se não fosse, mas eu não, né? Isso é bizarro, né? Sim. É bizarro. Não, ou até fazer um contraponto. Mas a mulher também não? Tipo, ou tem... Sim, nossa, eu já vi muitas perguntas, vídeos com relação... Mas a mulher também não? Tipo, traz esse questionamento de volta, de uma forma de tentar, sabe, se excluir da responsabilidade, sabe? Eu acho que nessa hora é o momento do homem olhar fundo no olho da pessoa e falar, não. Sim. A mulher não. 95% dos crimes de morte são cometidos por homem. 90% dos crimes de violência sexual são cometidos por homem. 100% dos tiroteios em escolas no Brasil são cometidos por homem. Inclusive aquele caso de Realengo, né? Eu tava vendo um vídeo esses dias que ele matou, acho que foram 10 mulheres e só 2 meninos. E aí os sobreviventes falaram que quando ele entrava na sala, nas mulheres ele mirava na cabeça e nos homens no corpo, assim, né? Então... E ele deixou uma carta, parece também com... Não, tem... Não vamos entrar nos casos criminais, porque eu tenho muita coisa pra falar triste.
Mas ainda sobre esse assunto, teve uma declaração recente aí do Rodrigo Hilbert, eu acho, falando que ele se afastou de amigos homens. Sim. Que é uma coisa que eu tenho passado, assim, de... Às vezes você quer tentar corrigir algum comentário, ou então, né? E aí vira aquela coisa que você vira o excluído, né? Porque você quer, né? Isso é muito chato também. E aí já entrando aqui um pouco também no próximo assunto do sítio, como que a gente pode falar, assim? Como que a gente pode trazer isso para o debate para os homens também, assim, para eles, sei lá, se desconstruírem também, sabe? Eu acho que a gente não pode falar só de desconstruir, eu acho que a gente tem que falar de ressocializar. Porque desconstruir passa uma ideia de, ai, não, usar a camisa de linho e morar na Santa Cecília. Boné da MS. Exato, entendeu? Entendeu? E ouvir Tim Bernardes, esse tipo de coisa. E não, assim, a gente fala de ressocializar, a gente vive em sociedade, esse é o tema. É o tema. O ser humano é comunitário, a gente vive em sociedade. Então, assim, homens precisam entender que eles fazem parte da sociedade. E que a socialização... Então, é uma socialização terrível a do homem, assim, é muito triste. Quando a gente vê fora, é muito triste. Porque é uma socialização muito isolada, é uma socialização muito silenciosa, é uma socialização de alguém que você fala, você pode fazer tudo, mas honestamente eu não me importo muito, entendeu? Então, minha filha, eu tenho que saber onde ela tá, eu tenho que saber com quem ela tá. Meu filho só não morre, tá bom? A gente se vê daqui 3 dias. É uma pessoa igual, sabe? Tem carências igual, tem sofrimentos igual, tem necessidades igual. E a gente tem muito de associar isso de, o masculino vai se resolver sozinho. E isso cria... É o clichê do homem forte que sofre, não tem sentimento. Exato. E mais do que isso, do homem que não se identifica em coletivo. Porque você cresce a vida inteira sozinho. Você ouve o tempo todo, tipo, não quero saber, não tô interessado. Mas eu tô triste. Vai pra... Você acaba compreendendo que não cabe, entendeu? Você não faz parte daquilo. E você achar que você não faz parte daquilo é tenebroso, é assustador. Porque é o que motiva isso de, beleza, eu só consigo fazer parte, eu preciso ocupar um espaço, então, para fazer parte. Já que eu não naturalmente nasci parte, eu preciso me tornar algo para ser parte. E encontra esse enlace, esse tipo, não, porque tem a questão da violência, tem a questão da dominação, tem a questão... Todas as questões em específico, eu tenho até um livro muito bom, vou lembrar o nome, eu falo pra vocês, depois vocês colocam no... Como é que você chama isso lá? No card. Que fala exatamente sobre como todos esses sentimentos negativos do homem, essa agressividade, essa violência, todos eles são tristezas que o homem não conseguiu desmontar dentro de si, porque ele não aprendeu a sentir. Sim. Então... Tem coisas que eu não consigo falar direito até hoje, assim, por mais que eu tente... E é um processo, terapia e conversar com amigas e amigos e tal, mas eu sinto que é muito isso do homem mesmo, de ainda tem uma coisa inconsciente, às vezes, que não me deixa ser tão vulnerável, assim. Não, mas é a questão da socialização, sabe? Você é socializado em portas fechadas, você é socializado pra não chore, engole o choro, se você tá triste porque a sua namorada te deu o pé na bunda, você não pode chorar pros teus amigos vão rir, entendeu? Ela me traiu, mas eu quero voltar com ela. Corno manso, sabe? Você é ensinado a constantemente engolir o que você sente. E se você engole, você não vai processar. E você se sente cada vez mais distante. A amizade, a relação é performática, né? Ela não tem aquele traço do sentimento do expõe, eu quero ouvir, expõe pra mim. Eu performo, a gente se dá bem, a gente sai, a gente toma uma cerveja, bate uma pelada e volta pra casa, entendeu? E, mas minha mãe tá doente e eu queria muito ter com quem conversar, então. Liga o chat GPT e conversa com o chat GPT. Porque com esse teu amigo você não pode. Inclusive, veja o episódio que o Thiago Gloss comenta sobre isso. Inteligência artificial, né, pessoas fazendo terapia. Então. E até com a Araia, que a gente fala um pouco sobre amizades masculinas. Porque a gente já até comentou em trecho, porque eu falei que, eu tenho amigos de 10 anos e, nesses 10 anos, o conhecimento um do outro é muito raso. É extremamente raso. Se eu falar que eu sei o nome do irmão dele, eu tô mentindo. A gente não se conhece, a gente não se conhece a tal ponto, é muito estranho isso. E nos últimos encontros que a gente começou a ter, eu comecei a puxar um pouco. Nesses 10 anos, o que você fez? O que aconteceu com você? Aí, eles não têm resposta, eles não sabem falar, não sabem se expressar, sabe?
É muito bizarro, é estranho a amizade masculina. É muito louco, porque o Zé do Papo de Homem veio aqui também, e eu mantive contato com ele, a gente conversa muito, assim. E eu sinto que eu tenho mais intimidade com ele, né? Isso que com alguns amigos meus, assim. O cara que veio aqui no podcast, a gente ficou fisicamente 1 hora conversando. Hoje a gente tem outras coisas, mas, cara, é muito louco, né? Porque é um cara instruído aí, né? Ressocializado. E que virou um cara, um amigo, assim, com uma intimidade muito forte, né? Então você vê que também procurem pessoas que estejam dispostas a viver esse tipo de intimidade mesmo. Sim, mas mas volta a isso. Esse é um negócio que, assim, eu acho que talvez esse seja o recado final. Homens são pessoas, Sim. sabe? A gente ignora tanto esse fato. E eu sei que é um fato básico, são pessoas que têm 10 dedos na mão, 10 dedos no pé. Mas, assim, são pessoas, são plantinhas com sentimentos confusos, como as mulheres são, sabe? E não existe isso. Você é pai de menina, parabéns, você ganhou 74 semanas a mais na sua vida. A cada filha que um homem ganha, ele ganha 74 semanas a mais de vida. Porque a exigência emocional da menina ao longo da vida força o pai a desenvolver características dele que atrofiam quando ele tá envolto apenas em masculinidade. Caramba, sensacional isso. Porque é literalmente isso, porque a menina, ela vai te olhar em algum momento e ela vai exigir de você acolhimento, entendimento, sentimento, e você vai querer desenvolver isso por ela, você vai forçar em algum lugar dentro de você. E vão ter regiões emocionais suas atrofiadas que vão desatrofiar em razão da paternidade. O pai vive 74 semanas a mais por cada filha que ele tem. E é esse o ponto, entendeu? A gente tá falando... Volta a isso, tipo... Homens não vivem bem, sabe? Não que a gente, hoje que tá todo mundo tomando o Rivotril pra poder dormir, esteja vivendo bem. Mas o ponto é esse, tipo, homens não vivem bem. A estrutura social foi feita para que homens não vivam bem. Para que homens acumulem ódio. Para que homens vivam em dissídio um com o outro. Assim, eu adoro quando o pessoal fala, ai, porque mulher briga muito. Eu brigo semanalmente com a minha melhor amiga e semanalmente ela dorme na minha casa. Assim... Óbvio que a gente briga, a gente convive, sabe? A gente tá ali, ó, a gente é grudada. Homens não. Homens quando... É engraçado isso, é engraçado como mulher enxergar isso. Se eu briguei com algum amigo meu. Então, porque homem, assim, ele é um corte, tipo, não me relaciono mais com fulano. Pronto, é limpo. E nenhuma relação é limpa, sabe? Nem no trabalho a gente consegue chegar e falar assim, então tchau, galera, boa noite. E aí, essa retirada da humanidade é maluca. Porque é gente igual. É o sofrimento igual, é o pesar igual. E não é tratado dessa forma, não é visto dessa forma. E eu sei que parece, porque sempre tem aquele, mas isso é coisa... Não, isso é coisa de gente. Sabe, uma vez a Rita Von Hunt, ela falou, ela olhou num podcast também, ela falou assim, fala pra mim uma coisa que é coisa de homem. Léo, fala pra mim uma coisa que é coisa de homem. Não sei. Tá. Uma coisa de homem. Fala pra mim uma coisa que é coisa de mulher. Vai no estereótipo. Uma coisa que é coisa de mulher. A costura. Costura. Não existem costureiros? Mas vai mais no estereótipo, vai no emocional. Isso é uma coisa de mulher. Chorar. Chorar não é uma coisa de gente? Sabe? Mas assim, o homem, por exemplo, quando ele chora, muitas vezes é menininha e tal, principalmente. Que é exatamente esse o ponto. Não existe coisa de mulher e coisa de homem, existe coisa de gente, sabe? Coisa de gente. A gente tem... Ai, nossa! Edição, coloca aquela cena do Lázaro Ramos, que ele cita o Vendedor de Veneza. Sim, sei. Que ele fala, e daí que eu sou preto? Se você me bate, eu não sangro igual? Se você não me dá comida, eu não morro de fome igual? Que é exatamente esse ponto, sabe? A gente não é igual. Mas é porque, rapaz, você é negro. Você é negro, certo? Você é negro. 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 Eu certo? sou negro. Eu sou negro sim, mas por um acaso negro não tem olhos, boca, hein?
Negro não tem mão, não tem pau, não tem sentido, Boca. Hein? Não come da mesma comida? Não sofre das mesmas doenças, Bocas, hein? Não precisa dos mesmos remédios? Quando a gente sua, não sua o corpo, tal qual um branco, Boca, hein? Quando vocês dão porrada na gente, a gente não sangra igual, meu irmão, hein? Quando vocês fazem graça, a gente não ri. Quando vocês dão tiro na gente, porra, a gente não morre também. Pois se a gente é igual em tudo, também nisso vamos ser, caralho. Lá no fundo e no raso, a gente não é igual. Igual e precisa um do outro, né? A gente fez por juntos. A gente vive em comunidade. Uhum. É muito legal que você falou da comunidade, tanto do perfil, do futuro do seu perfil, quanto do futuro da humanidade. Sim. Tá fluindo pra isso, Uhum. assim, eu tô achando muito da hora. Não, é que pra mim é muito bizarro, sabe? Eu não consigo entender de onde vem essa distinção maluca das coisas, de que, tem que ter isso lá, tem que ter aquilo ali, sabe? Recentemente eu estive nos Estados Unidos e lá eles têm o bairro dos negros, Sim. o bairro dos japoneses, o bairro dos indianos. É extremamente segregado. Sabe? E eu sinto essa segregação acontecendo. Eu sinto que as pessoas estão. Eu não sinto que elas deixaram de apoiar algum dia. Mas eu sinto que elas estão apoiando cada vez mais que a segregação seja descarada, sabe? Tipo, não. Pessoas negras só podem casar com pessoas negras. Não. Casou com uma pessoa branca. É palmiteiro. Eu descobri esse termo. E aí? Eu conhecia também, eu não sabia. Entende? Tipo, não é gente igual. Sim. Não é literalmente gente igual. E eu acho que esse é o mais louco. O que a gente esquece quando a gente entra nessas divisões de homem, mulher, gente alta, gente baixa, gente branca, gente japonesa, gente isso, gente aquilo. É gente. A gente. O grupo majoritário é gente. Gente alta, gente baixa, gente. Gente branca, gente negra, gente. E enquanto a gente não enxerga a comunidade. Um pouco se fala do todo. Exato. Enquanto a gente não enxerga a comunidade. Sua caixinha e foda-se o resto. Nada faz sentido, entendeu? Até porque a gente começa a entender melhor a violência quando a gente entende a comunidade. Se você sofre um crime de ódio porque você é negro e você tá dentro da minha comunidade, eu sinto a dor. Porque era alguém que eu amava, era parte da minha comunidade. Ele sofreu uma violência por uma razão idiotíssima. Um crime de ódio em razão da cor. Uhum. Se eu faço parte da comunidade e eu sofro um crime de ódio, dói em vocês. Não porque, a gente tem qualquer tipo de relação, mas porque eu faço parte do mundo que a gente convive. E isso é sensacional. Sim, eu vi essa notícia dessa moça foi arrastada recentemente. E eu me senti muito mal também por ser homem e sempre sido um homem que perpetrou esse ato, assim, né? Eu acho que tem homens aí querendo melhorar e tudo mais, mas eu ainda queria ir mais nesse assunto. Claro, eu pergunto. Dá pegar algum caminho pra gente... Tô de costas. E também, não, fica à vontade. E também, indo nessa linha também que o Léo tá falando, mas uma pergunta que eu fiquei na minha cabeça, eu tava perguntando pras meninas, o feminicídio em si é entendido que majoritariamente dos agressores tem alguma relação com a vítima. Sim, 80%. Esses outros 20%, como que é essa relação? Por que é gerado? E vai de encontro no ponto. Vai, porque quando a gente trata de violência contra a mulher, a gente tá necessariamente, para ser enquadrado como feminicídio, violência doméstica, violência familiar, a gente tá necessariamente falando de relações de poder. Então a gente tá falando de uma mulher que foi morta ou que foi reduzida em razão do fato de que ela é mulher por pessoas que convivem com ela. Então a gente tá falando, não necessariamente precisa ser o parceiro, normalmente é o parceiro, mas não necessariamente. Às vezes é o filho que mata a mãe porque a mãe não largou do pai, é um feminicídio. Às vezes é o irmão que mata a irmã porque ficou com ciúmes da irmã. Às vezes é um pai que mata uma filha porque, não sei, tem tantos casos de violência. O maior agressor sexual é o pai contra a filha, sempre, né? É dado também, acho que 92% dos casos de violência são familiares e deles 62% são o pai. 62, 64, se não me engano. Então, assim, a gente tá falando sempre de relações de poder. Não necessariamente a relação nasce do amoroso.
Uhum. sabe? Não é, eu controlo ela porque ela é minha namorada. Uhum. Eu controlo o que ela faz porque ela é mulher, entendeu? Porque ela tá errada, porque o comportamento que ela tá tendo eu não teria, então eu vou corrigir. Essa ideia de olhar de cima pra baixo, entendeu? Uhum. Então esses outros 20%, que são as demais mortes padronizadas de feminicídio, é pai, é tio, é irmão, é amigo, Uhum. tudo isso enquadra com o feminicídio. Contanto que a mulher tenha sido morta em razão do fato dela ser mulher, e aí vai ciúmes, vai posse, vai, às vezes, controle, vai, às vezes, liberdade de escolha. Então, tipo, não, eu quero fazer faculdade em Santa Catarina. Mas eu não quero que você faça. Mas eu quero fazer tá. Feminicídio. Sim. Por quê? Porque você tá impelindo uma escolha, não por qualquer razão, além do fato de ela é mulher, entendeu? Eu acho que eu entendo melhor sobre isso do que ela não deveria fazer. Sim. Então, os outros 20% são isso, até porque as mortes, elas não necessariamente têm que ser do parceiro, sabe? Uhum. Eu sinto que a gente tem essa mescla, por exemplo, o caso da menina que foi atropelada e arrastada, era um stalker. Era um cara que ela beijou uma vez. Eu vi a mãe falando que nem conhecia ele, alguma coisa assim. Ela beijou o rapaz uma vez, e aí ele decidiu atropelar ela porque ela tava falando com outro cara. E arrastar ela. E assim, nesse sentido, existe a socialização do homem pra possuir a mulher, né? A gente compreende a posse. Inclusive, a gente acha até bonito isso. Nos romances sempre tem aquele momento, eu sou O homem seu. proteger. Exato, entendeu? O possuir é muito forte dentro da relação romântica. Mas a relação entre homens e mulheres, ela é desigual. Não por natureza. Por socialização, ela é desigual. E essa percepção é uma percepção muito, muito difícil dos homens terem. Porque vocês são socializados para compreenderem dessa forma mesmo sempre. Então, assim, às vezes, talvez vocês voltem em casa e vocês percebam, às vezes a forma como vocês tratam a mãe de vocês tange essa relação. Às vezes a forma como vocês tratam os colegas de trabalho. E, não, normalmente eu sou legal, mas às vezes eu não tomo café, eu chego aqui, eu tomo um porre. Aí você tá um porre mais com as mulheres. E geralmente essas violências que acontecem são testemunhadas, Uhum. mas nem sempre são denunciadas. Uhum. Por quê? A gente, hoje no Brasil, 70% das violências domésticas são testemunhadas, desses 70% são por crianças. Então, tem esse primeiro dado de que, majoritariamente, quem testemunha são crianças. Crianças não sabem fazer denúncias. Então, assim, se um terceiro vê e denuncia, é mais raro que aconteça, porque o terceiro normalmente é uma criança. Informação A. Informação B. Das mulheres que sofrem violência hoje no Brasil, que são mais de 3,7 milhões, mais de 58% delas em violência recorrente, menos de 40% recebe algum tipo de ajuda, e não necessariamente ajuda estatal. Por quê? Porque as mulheres são incentivadas a recorrerem a outros meios que não o meio judicial. Então, igreja, grupo de amigo, e esses grupos desincentivam as mulheres à denúncia. Eu não lembro exatamente do dado, mas a Agência Brasil tem, eu mando pra vocês o link pra vocês verem depois. Mas, se eu não me engano, pessoas que recorrem a grupos de amigos, entre 6% e 12% faz a denúncia depois. Então, a gente já tá falando de um número que abaixou demais. E pessoas que recorrem à igreja é entre 2% e 4% que fazem a denúncia. Então, a gente tá falando de pessoas que voltam a esse tópico de buscam auxílio comunitário, porque estão fragilizadas, e é muito difícil quando você passa por uma violência, seja ela qual for, você ter mais peito ainda. Você fala, não, segura aqui todo o meu sentimento, eu vou colocar aqui na sacola, daqui a pouco eu abro e sinto ele, eu vou na delegacia, eu vou fazer o corpo de delito, eu vou encarar o judiciário, tudo sozinho. Eu mesma vou lá. Não, você precisa de pessoas ao seu redor. E essas pessoas, elas não têm a condição de receber. Eu acho que é aí que muda a relação do homem com a mulher, sabe? É a condição de receber, é a percepção da dor alheia. Porque o homem não aprendeu a sentir a dor própria. Bati aqui, desculpa. O homem não aprendeu a sentir a dor própria. Então, perceber a dor alheia é difícil. Por isso que, normalmente, são esses casos de é minha mãe, é minha filha, é minha irmã, é minha namorada. Porque são pessoas para quem você já normalmente tem uma sensibilização maior. Você não quer que aquela pessoa sofra. Você não quer ver aquela mulher em sofrimento. Compreender que aquela mulher sofreu algum tipo de violência
Não sei como é pra vocês, mas pra mim é quase como se eu tivesse sofrido a violência junto. Uhum. Então, assim, é nesse lugar que precisa existir o trabalho do homem, sabe? Não, eu acho que tem que subir um pouco mais. Eu acho que... Ai, meu Deus, desculpa. Eu acho que aqui é um ponto bom pra falar sobre isso, de ter vergonha de ser homem. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que a gente tem que sumir com essa ideia de vergonha de ser homem, sabe? Eu acho que o que a gente precisa são de homens de verdade. E não, ó... A gente precisa de homens que não sejam pautados em performance, entendeu? A gente precisa de homens que, quando as mulheres cheguem no trabalho, em casa, em qualquer lugar, que elas se sintam confortáveis e falem, eu fui vítima de violência. O cara sente, o cara ouça, o cara esteja lá, entendeu? Compreenda que existem... Talvez ela não queira ser tocada. Talvez o melhor que você pode fazer é dar um passo pra trás, sentar e falar, tô junto com você, o que você quer que eu faça? O que eu posso fazer pra te ajudar agora? Essa compreensão da dimensão, eu acho que é vital pro homem mudar, entendeu? Que é onde a gente para de ter vergonha, a gente começa a ter atitude. Que é assim, não tem como a gente olhar pra dor alheia e falar assim, ai, nossa, que complicado, eu quero ajudar, eu quero ajudar, eu quero ajudar. E tá nessa bolha externa, entendeu? Eu quero ajudar. Dá o passo pra dentro. Porque volta isso de, se a gente for aguardar pra que seja minha filha, minha namorada, minha mãe, minha avó, minha irmã, primeiro que a gente nunca aguarda. A gente não quer que aconteça. Sim. Segundo, que se precisar de tudo isso pra gente começar a compreender, entendeu? Daí acabou. Então eu acho que a solução pra essa vergonha masculina, que não tem que existir homens, não tem que ter vergonha de ser homens, de forma alguma. Mas homens têm que ter receio da performance da masculinidade. A performance da masculinidade é terribilíssima pros homens. Vai. Cortina forte. Eu acho que isso, acho que essa é. Inclusive, eu acho que essa é a grande dica. Fechada, tá? De assim, Sim. entendeu? Eu acho que os homens precisam se humanizar e é muito fácil a gente acreditar que a gente se humanizou em ambientes que nos favorecem. E é muito difícil a gente compreender o grau de humanização que a gente precisa ter em ambientes que nos desfavorecem, sabe? Em enxergar o sofrimento do outro, em participar do sofrimento do outro. Porque dói mesmo, dói, machuca, arranca pedaço nosso. Você vê alguém que você ama ou alguém que você convive, alguém que você tem carinho, sofrendo, aquilo é um negócio... E eu acho que que volta para aquilo da raiva ser a motriz, né? O homem precisa aprender a sentir dor. O homem precisa conseguir chegar em casa e falar, mãe, vamos ter uma conversa. O que já está acontecendo na vida? Me conta. Eu quero que você confie em mim, não por qualquer motivo de, eu quero te fazer passar por tudo isso, mas eu quero que você saiba que, indiferente do que for, eu sou seu aliado. E eu quero estar lá, entendeu? Eu quero sentir a dor, eu quero entender, porque eu vivo com você todo dia. Eu como da sua comida, ou eu comia da sua comida. O homem que eu sou hoje tem grande parte da mulher que você foi pra mim. Então eu quero entender, eu quero saber a dimensão. O que já aconteceu? Ou pra sua namorada, tipo, eu te amo, você é o amor da minha vida, mas eu sei que a vida não é fácil. Tem alguma coisa que você quer me contar? Alguma coisa que te doa? Alguém que te incomode? E nesse momento, não receber isso no lugar de, então eu vou matar. No lugar de assim, cara, eu quero te dar a mão. Eu quero que você saiba que, assim, é horrível. Eu quero entender o quão horrível é pra você. Eu quero que você saiba que, no pior momento do seu sofrimento, eu tô lá com você. Se você quiser, depois que eu pego o carro e atropelo o cara, eu pego o carro e atropelo o cara. Mas agora, eu quero que você saiba que você pode confiar em mim pra tudo. Porque eu tô aqui por você. Sabe? Eu acho que é nesse lugar, eu acho que essa é a grande... Não diria virada de chave, porque não vai acontecer uma vez. Porque da primeira vez, você vai sentir ódio. Da primeira vez, a vista vai ficar vermelha. Você vai ficar, vou virar a mesa. Você sabe o nome dele, eu vou matar ele. Porque é um sentimento comum. Você sente isso mesmo. E aí, da segunda vez, talvez a mesa não seja o lugar. Mas você sabe, te dá um negócio assim, mas você controla. Da terceira vez, só ele fala, cara... Você sabe a diferença de eu só quero estar com você. Eu não quero... Isso, né? Companhia. Empatia, palavras bem amém. E eu acho que o amor, na verdade, já que vocês... Eu vou jogar já que vocês vão fazer o luto do amor romântico, um tema pra vocês pensarem,
Mas eu acho que... Debate, vou fazer um debate. Sim. Eu acho que Já tô convidando. um grande tema pra gente pensar no amor na atualidade, que é um tema que tange homens, tange mulheres, tange socialização, é exatamente isso, sabe? A gente foi criado com essa ideia de que o amor são duas solidões que se encaram, sabe? São duas pessoas que formam pontes entre si, mas são duas pessoas. E nada são... Ai, não tá dando pra ver. E nada é tão distante assim. A gente nasce em coletivo. Pessoas sorriem e choram quando a gente nasce. Quando a gente morre, pessoas sorriem e choram. A gente não passa por nada na vida sozinho. Nada. E imaginar que a gente cresce com essa visão de que, eu sinto vergonha em razão das outras pessoas, em razão das outras atitudes que tomam. Eu sinto tanta vergonha que eu não consigo externalizar de uma forma compreensiva a vergonha, porque aí volta pra, não, vergonha de ser homem. Não tô falando que você falou isso. Eu estou falando que tem essa persona. Mas eu acho que esse é o ponto, entendeu? Sentar e conviver com esse sentimento. E mostrar pra si, constantemente, por meio de atitudes, que é um sentimento que existe porque existem pessoas muito ruins, mas não necessariamente os homens têm todos que ser muito ruins, sabe? Eu acho que os homens são todos muito desconectados. E eu sinto que é um exercício voraz. Vai ser horrível se vocês fizerem, boa sorte. Estamos tentando. Mas assim, Acho que o episódio aqui hoje vai fazer outras pessoas também. Sim. Espero. eu acho que é um exercício fundamental pra compreensão isso de o que minha mãe passou, eu vi o que minha mãe passou, o que minha irmã passou, eu não sei se é irmã, mas o que minha irmã passou, o que minha namorada passou, porque força vocês a um lugar de sensibilização que é muito nítido, entendeu? E é um exercício, porque vai chegar na hora que você ouvir e você vai sentir ódio e você vai trazer pra você a questão. Você vai falar, tipo, não, porque homem é uma bosta. Vai ficar que nem o Chandler não, o Ross, naquele episódio, This is me! Entendeu? E é exatamente esse movimento que vocês não podem fazer, sabe? Vocês já viram Duna? Ainda. Então não vou falar. Não vou dar mais exemplo. Mas eles têm um escudo e o escudo, a bala fica passando assim. E aí quando o escudo fica vermelho, a bala entra. Tipo, a bala fica que nem um mosquito. E eu acho que é esse o movimento, entendeu? O sentimento de personalização vai vir. E aí o homem tem que segurar o sentimento de vai doer. Segurar o sentimento e puxar pra fora. Tipo, não é sobre mim agora. Deixa eu ouvir. Deixa eu sentir dor. Deixa eu perceber que eu não consigo resolver a situação. Já aconteceu. Deixa eu perceber que o que eu posso fazer é de agora em diante e é no sentido de ajudar. Eu não consigo corrigir. E mais do que eu não consigo corrigir, não é minha função corrigir. É minha função acompanhar. Mas esse é o movimento. Perfeito. Mabi, feminista furiosa. A feminista agradece. Nossa, Muito. A gente passou um pouco do tempo aqui, mas Desculpa. é necessário. Esse episódio é especial por ser nossa primeira mulher. E durante aqui o papo a gente se emocionou, deu risada. Foi muito tocante pra mim. E muito obrigado, te agradeço. Eu que E a agradeço. porta aberta para próximas, inclusive do amor romântico. Podem me chamar. Aí também queria te agradecer demais. É um episódio muito especial. Me pôs pra refletir muitas coisas, muitos pontos. Eu acho que, cara, é um episódio muito válido. Eu acho que sentando aqui com você, muitas coisas que você trouxe, eu já refleti aqui. Eu imagino que o pessoal também de casa vai fazer o mesmo. E novamente, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Ai, Muito uma obrigado. presença muito ótima. Senhoras e senhores, a feminista furiosa. Muito obrigada pela audiência. Ué. Muito bom.